só essa situação, gente. Um jovem de 20 anos morreu depois de comer um macarrão com molho de tomate. O negócio foi o seguinte, a massa foi preparada 5 dias antes de ser ingerida e aí o camarada deixou ele na cozinha, na temperatura ambiente, não botou na geladeira. Isso porque o rapaz tinha o costume de preparar todas as refeições da semana no domingo. Segundo a perícia, o macarrão estava contaminado por uma bactéria altamente letal quando entra em contato com o organismo. Logo depois de comer o macarrão, o jovem começou a passar mal, ele teve vômitos, teve muita diarreia. Segundo o laudo médico, ele não tomou nenhum remédio, bebeu só água. Acabou adormecendo e os pais o encontraram morto. A coleta das fezes revelaram a presença dessa bactéria, responsável pelo envenenamento alimentar causado por deixar um alimento em temperatura ambiente por várias horas. Esse caso foi registrado na Bélgica, mas vale de alerta, gente, para todo mundo. Você sabe o que fazer? Como armazenar, por exemplo, um alimento? Para tirar as nossas dúvidas, bater um papo aqui com a gente hoje, eu recebo a nutricionista, a Marina Urco. Boa tarde, Marina. Bem-vinda ao Fala Espírito Santo. Também estou recebendo aqui o médico doutor Alaor Pavese. Boa tarde, doutor Alaor. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. A gente está vendo aí uma situação que você já acha estranho, né? Você prepara um alimento, deixa 5 dias fora da geladeira, não vai dar certo, né? Com certeza. Existe toda uma cadeia de cuidados que deveriam ser tomados para outras situações parecidas com essa. É bom a gente citar, né, Juliana? Por exemplo, cuidado com o fornecedor desse alimento, que não esteja já contaminado aparentemente. Eu tenho que ter cuidado no armazenamento, ele tem que ser mantido em geladeira abaixo de 5 graus Celsius. É importante que a temperatura da geladeira seja conferida. E para alimentos preparados, eles têm que ultrapassar 60 graus Celsius para que a gente consiga realmente eliminar a maioria das bactérias e suas toxinas também. E aí, quando for armazenar, potes de vidro são mais indicados do que os de plástico, porque o plástico é poroso e pode ter resíduos de outros alimentos que têm uma contaminação cruzada ou até mesmo bactérias multiplicando nesses poros. E aí, no caso desse rapaz, 5 dias, né? 4 Pois é, dias. isso aconteceu, gente, na Bélgica. Tem um clima diferente aqui do Brasil. E vamos trazer essa situação aqui, porque, por exemplo, para o Espírito Santo mesmo, Vitória, inclusive, a gente até falou aqui ontem dos índices, está entre as cidades mais quentes agora nesse mês de janeiro. Esse calorão que está fazendo um alimento fora da geladeira, poucas horas, já não deve mais ser consumido, né? O Bacillus cereus, essa bactéria que foi a causadora da morte desse rapaz, ele tem 2 tipos de toxinas, né? Uma que é a diarreica, que não é tão grave, e a outra que é a emética. Essa toxina, ela só vai conseguir ser eliminada se esse alimento for mantido por 90 minutos a 126 graus Celsius, olha só. Então, assim, realmente foi uma infelicidade e, sabe, um caso que poderia ter sido evitado com cuidados muito simples, de ser mantido simplesmente na geladeira, que é um lugar muito quente, né, Juliana? A gente tem que tomar o dobro de cuidado do que ele já deveria ter tomado ali, mesmo na região que ele mora. Então, uma bactéria que está aí e que pode realmente matar comprovadamente aí esse jovem que acabou perdendo a vida. Ele tomou água só. Ela e outras bactérias, né? E o diferente nesse caso é que é um rapaz de 20 anos, que não é a faixa etária de maior risco, né? São mais as crianças e os idosos. E provavelmente, esse alimento, ele estava com uma carga muito grande de bactéria, uma proliferação muito grande e de toxina. O que eu soube é que além dele ter, porque normalmente só começa a dar efeito depois de 6 horas. E ele parece que ele acabou de fazer a refeição e foi praticar um exercício ainda, né? Então, o que a gente pode deduzir se realmente foi só essa sepsia aí, a causa da morte dele? É que ele se alimentou, foi fazer exercício, perdeu muito líquido, além disso ainda, né, apresentou vômito, diarreia, desidratou mais, provavelmente a toxina, né, espalhou pelo corpo todo, cai pressão, transloca a bactéria do intestino para dentro das fezes, outras bactérias também, e provavelmente o que aconteceu? Ele, com a perda de líquido do exercício, mais o vômito e a diarreia, e essa quantidade de toxina que entrou para dentro do corpo dele, ele, durante um tempo, ele deve ter desmaiado e foi fazendo
deve ter apresentado uma morte, na verdade, por uma queda muito grande da pressão, deve ter chocado a pressão ida a zero, para você tentar explicar, entendeu? A morte dele só por uma causa dessa. E para ser achado foi depois de 12 horas, né? Parece que eles acharam ele, né? 10 horas. Então os foi pais depois que encontraram ele, né? Então eu acho que a quantidade de bactéria e toxina foi muito grande, associada a uma coisa que não se deve fazer, que é você praticar exercícios pesados após a alimentação. Em qualquer idade, você vê, isso é um exemplo, né? Porque na hora que você se alimenta, o organismo tira o sangue todo e joga tudo quase para o intestino e para o estômago. Ou seja, ele estava numa fase que era para ter... Então, aí, depois, então, a alimentação. Você não vai fazer uma corrida, você não vai jogar futebol. Não deve, porque está sendo tudo deslocado. Mas fazer uma caminhada não tem problema, doutor. Caminhada, mas não muito forte. Caminhada aquela para correr é só se for devagarzinho. O ideal é esperar quanto tempo? Você sempre 1 hora após a alimentação. Você não deve fazer nada antes de 1 hora, por causa do risco, porque o organismo está desviando seu sangue todo para aquela área onde ele está precisando de sangue, que é no estômago e no intestino. E já que o senhor falou em o que fazer depois de se alimentar, a gente sempre escuta, não pode mergulhar na piscina depois de comer, não pode ir no mar depois de comer. Isso é verdade ou isso... Não, você pular na piscina sem fazer exercício não tem problema nenhum. Tem problema nenhum, é mais mito. Agora, se você fizer natação numa piscina após... cair na piscina e fizer natação após se alimentar, não é indicado. Principalmente para pessoas acima de 50 anos de idade. Por causa desse problema. Você pode infartar e morrer. Por causa do sangue. O sangue está sendo todo deslocado para aquela região. Pois é, agora vamos falar dessa questão do acondicionamento de alimentos. Marina, a gente tem inclusive uma participação aqui da Sayonara Xavier, que ela está falando, fiquei preocupada, porque às vezes para adiantar a correria aí do dia a dia, a gente faz algumas marmitinhas e já deixa para mais de um dia. Lógico, eu procuro congelar ou armazenar bem, mas como falou, o nosso clima é preocupante. Então vamos ajudar o pessoal de casa, porque realmente fazer marmita é muito mais econômico, né, gente? E também fazer de uma vez só, como esse jovem, ele fazia no domingo já para a semana. Isso facilita também a vida da gente. Como é que tem que fazer? Tira aí um dia para preparar tudo. Os cuidados, então, vão... Inicialmente, a gente já falou da embalagem de preferência de vidro. Os alimentos serem higienizados com hidroesteril. E aí, cada alimento tem a diluição dessa solução. Já vem até no próprio rótulo explicando. E o alimento, depois de preparado, tem que ser resfriado o mais rápido possível. Se ele for consumido no mesmo dia, até 4 horas... com todos os cuidados na manipulação e preparação desse alimento, ele ainda está seguro para consumo, né? Passou 4 horas, já não é mais aconselhado para comer no dia. Então, você preparou o alimento. Isso. 4 horas pode estar fora da geladeira? Até 4 horas fora mesmo da geladeira. Com esse calorão, Marina? É seguro se ele for preparado com todas as etapas direitinho, né? Não ter contaminação cruzada, mãos lavadas para preparar, o local onde você vai preparar essa comida também está tudo limpinho, se tiver tudo certinho, conforme, porque até criança, né, tá voltando às aulas, às vezes as mães vão preparar a lancheira, a gente vai preparar a marmita para o trabalho, a gente pode sim sair 8 horas da manhã de casa e levar o nosso almoço. De repente você não tem condição de deixar na geladeira, né? Se fizer tudo certinho até que dá. E nunca deixar contaminação cruzada, ou seja, eu vou fazer uma marmita de verdura fresca com carne, feijão, arroz. Não, coloca o que é cozido numa marmita, o que é fresco numa outra marmita para você poder evitar esse tipo de coisa. Agora, se você vai congelar para a semana, realmente abaixo de 5 graus Celsius, aí é congelar mesmo, Juliana. Congelar, não é nem deixar na geladeira, Isso. Né? E o descongelamento é importante também, viu, Juliana? Você, na véspera, né, cheguei do trabalho à noite, eu vou tirar, então, uma marmitinha do meu congelador, vou deixar na geladeira. Isso é importante, não pode descongelar fora da geladeira, tem que ser na geladeira. E aí, no dia seguinte, ela já vai estar descongelada, pronta para eu poder levar para o trabalho. Se tiver um pouquinho congelado, é até bom, que aí ela vai descongelar só para durar do almoço. A Maria Socorro aqui está falando que conhece gente que faz tudo com falta de higiene e ela falou, imagina você fazer comida e deixar fora da geladeira. Aqui na minha casa eu cuido muito bem do alimento, eu não deixo nada fora da geladeira e também tem que ter muita higiene. A Carla Nogueira aqui me dando as boas-vindas. Beijo, Carla, obrigada pelo carinho. E ela está aqui, muito perigosa essa questão. Meu marido sempre me fala para tomar cuidado. E nesse calor, então, é mais perigoso ainda. Isso. A umidade também, né? As bactérias, elas gostam muito de lugares úmidos. E aqui a gente está em ambiente de mar, né, Juliana? Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter. Tem uma coisa que eu acho que o pessoal de casa, eu, por exemplo, sempre fico na dúvida. Você prepara o alimento ainda está quente, já comeu e tal, mas ainda não está resfriado. A gente pode colocar um alimento
quente dentro da geladeira? Pode e deve, porque quanto mais rápido ele resfriar, melhor. Esse mito de que poderia azedar o alimento ou estragar a geladeira, mitaço, né? Completamente mito. Acabou de fazer o alimento, coloca ele quente no refratário, porque ele vai esterilizar aquele recipiente, melhor ainda, entendeu? E direto para a geladeira. Tampado para não ter contaminação cruzada pelo ambiente da geladeira, né? Que tem, às vezes, alimentos que a gente pegou, por exemplo, alguma caixa e colocou na geladeira, ali tem contaminação. Então, a geladeira não é um ambiente estéril, tem que tomar cuidado, não pode guardar as coisas destampadas na geladeira também, não. Essa higiene é importante para a nossa saúde, né, doutor? Esses cuidados são fundamentais, mas Deus é grande, né? Nós temos umas condições de higiene assim muito ruins, né? De saneamento básico, muito difícil, né? O nível educacional, essa orientação realmente é muito difícil, mas é raro, né? Até a quantidade de casos, né? Assim, igual esse rapaz. Isso daí realmente é uma fatalidade. Agora, os cuidados têm que se tomar, né? Porque quanto mais cuidado você toma, menos chance você tem que as coisas aconteçam. A gente está com muitas participações aqui. A Patrícia Cardoso está falando, isso é muito sério, fiz um curso de manipulação de alimentos e vi a seriedade que é, mas tem pessoas que acham que é bobeira. Laudiceia participando, Marinalva, Lauriana falando, eu faço minha marmita à noite para trazer no outro dia. Tem algum problema? Não tem problema, contanto que ela faça todos os procedimentos de cuidados, né, que a gente já falou, e mantenha ela na geladeira, refrigerada sim, então, preparou refrigerado até 3 dias, viu, Juliana? Dentro da geladeira 3 dias. Isso, congelado 1 mês, refrigerado até 3 dias, mas não custa nada provar um pouquinho, cheirar, ver se realmente está tudo normal, se não tem nada diferente. Se tiver com cheirinho estranho, é melhor jogar fora. Melhor, não arrisca. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Ótimo fim de semana. Agradece. Tá bom, não tem nada a agradecer, nós estamos sempre aí. Obrigada.